Você está cansado de um ambiente sem cor, monótono e sem vida, mas curte bastante a natureza? Vem conhecer comigo sobre o Urban Jungle, um estilo de decoração que está super em alta no momento. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. Solta a vinheta! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e propagar para mais pessoas que gostam de arquitetura e decoração e estão aí querendo conhecer sobre o Urban Jungle, que é um sucesso no momento. E também se inscrever no meu canal, aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão. E também, gente, se você quiser acompanhar um pouquinho da minha rotina no escritório, conhecer um pouquinho mais sobre mim, também me segue lá no meu Instagram, eu compartilho muita coisa bacana lá, tá bom? Aguardo vocês! Então vamos falar um pouquinho sobre o Urban Jungle, esse estilo que está fazendo a cabeça de muita gente no momento, principalmente para quem mora em cidade grande, não aguenta mais viver num espaço que não tem cor, que falta vida, sabe? Quem mora em grandes centros urbanos, cidades grandes, fica geralmente muito longe dos parques, né? Então nada melhor do que trazer um pouco da natureza para dentro de casa. Mas como que surgiu o Urban Jungle? O Urban Jungle é um estilo que surgiu justamente nesse momento onde o adensamento da cidade está muito grande e os locais para a gente visitar a natureza está muito afastado. Então muita gente tem se apropriado desse estilo para ter mais saúde mental, saúde física, também trazer mais frescor para o ambiente, ficar mais próximo da natureza. Então é um estilo ideal para quem se identifica bastante com plantas e também está disposto, né, a praticar esse novo hobby. Então se você é uma dessas pessoas, não perca, continue acompanhando, que eu vou falar várias dicas sobre o Urban Jungle com vocês. Então a primeira dica, né, para você apostar aí no Urban Jungle é escolher estilos de plantas que sejam de acordo com o ambiente. Por exemplo, se eu tenho um ambiente muito sombreado, mas recebe um pouco de luz, então eu vou optar por plantas que não necessitem de tantos raios solares. E a mesma coisa vale para varandas, por exemplo, onde eu tenho um sol da tarde muito intenso. Então eu vou precisar de plantas que sejam mais resistentes. Então a gente tem que se atentar para o estilo do local, para a gente entender qual o tipo de planta que a gente vai utilizar para fazer esse Urban Jungle bem bonito. É escolher plantas que se adequem à rotina do cliente. Por exemplo, se ele é uma pessoa que ela tem menos tempo para cuidar dessas plantas, então deve-se observar plantas que não requerem tanto cuidado contínuo, tá? Por exemplo, que não precise molhar todos os dias o tempo todo. De repente, alguma planta que dê para molhar 3 vezes pela semana, enfim, e assim vai. Outra coisa que a gente deve observar, né, você deve se atentar para você que gosta, né, de plantas e está pensando nisso, é que o Urban Jungle é um estilo muito marcante. Então, obviamente, a premissa do projeto é ter plantas espalhadas por todos os lugares. Então, o estilo de plantas ele deve ser adequado para onde a gente vai colocar essas plantas. Uma coisa que é muito bacana para quem tem pouco tempo é o jardim vertical, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre esse sistema, né, que é um sistema auto-irrigável. E também o estilo de plantas, né, que você pede para o paisagista adicionar a esse jardim vertical são plantas mais práticas para se manter. Então é um sistema que ele mesmo, né, já se encarrega de se cuidar sozinho. Obviamente, de tempo em tempo você vai ter que fazer alguma poda nessas plantas, mas enfim, o cuidado diário é menor e você continua tendo uma atmosfera, né, de plantas no ambiente. E é algo muito interessante para quem tem menos tempo e não quer abrir mão aí de ter um verdinho em casa, é o jardim vertical. Mas o estilo Urban Jungle não consiste, né, da gente ter só um jardim vertical, consiste na gente ter plantas por todo o ambiente da casa, né, principalmente aí na sala, onde a gente participa, né, mais tempo. Então, quando a gente pensar sobre um Urban Jungle, é pensar nos mobiliários que possam receber vasos de plantas, né, estilos de plantas adequados, caso
nesse lugar não entre muitos raios solares, então escolher plantas para meia sombra, tá? É o ideal. Um outro ponto bacana para a gente abordar o Urban Jungle é quando a gente tem uma varanda que ela é aberta. Então, se a gente tiver sacadas, lugares que a gente bole para poder apropriar essas plantas, como estantes, que a gente coloque essas plantas na varanda, elas vão contribuir bastante para o ambiente, né? E você promove ali uma varanda com bastante plantas para você cuidar aí do seu hobby e ter a sua casa super bonita. E ainda falando do espaço da sacada, né? Ou seja, a varanda que não tem fechamento de vidro, né? Que é um local muito apropriado para quem gosta de plantas, já que a gente não tem, né, a obstrução dos ventos, então fica um lugar bem ventilado e também entra bastante raio solar. Então é um lugar muito específico para você colocar bastantes plantas, né? Já que não é uma varanda tão protegida para a gente colocar varanda gourmet, então é uma varanda ideal para quem é amante das plantas. E como que você pode posicionar todas essas plantas na varanda? Uma ideia bacana é colocar essas plantas de forma suspensa na parede, tá? Com auxílio de prateleiras diferenciadas ou uma estante também, né? Colocar espécies aí que são adequadas a esse estilo de clima da varanda, colocar essas plantas nas estantes e também posicionadas no chão, tá? Com vasos diferentes, vasos vietnamitas em várias cores. Também tem como posicionar um vaso, né, que ele pode ficar apoiado no chão por meio de um suporte, tá? Então a gente consegue criar alturas diferenciadas com esses vasos coloridos, mais as plantas. E de quebra você também consegue fazer um estarzinho ali para você aproveitar muito bem a sua varanda junto com as plantas. Então essa é uma opção bacana de você ornar a sua varanda com essas plantas para formar o estilo Urban Jungle. Outra coisa, né, que faz também muito o estilo Urban Jungle, não só para sua varanda, como também para a casa toda, fica aí essa próxima dica, é a gente utilizar no estilo de decoração dessa casa os materiais mais naturais, como linho, madeira, corda náutica. Então tudo isso vai proporcionar ao seu estilo Urban Jungle mais característica ainda. Como eu falei, é um estilo muito marcante. Então você vai deixando a sua casa com toda essa atmosfera mais natural. Ah, uma coisa que também é bacana para esses estilos mais naturais é utilizar revestimentos, né, que tem essa característica mais natural, como um revestimento de pedra, um tijolinho, né, mais rústico. Então tudo isso vai dando mais personalidade ao seu estilo Urban Jungle. Ah, uma outra coisa também, né, não somente das plantas, a gente pode se apropriar também de algumas cores que vão fazer todo o diferencial no seu Urban Jungle, né? Além de todas as plantas que a gente pode posicionar no ambiente. Utilizar algumas características com pontos verdes, adotar de repente para um sofá, uma poltrona, um tecido com um tom de verde mais elegante, um verde exército, um tom mais cru. Tudo isso vai dando personalidade ao ambiente. Ah, uma outra combinação que eu gosto bastante para Urban Jungle, para quem não abre mão dessa cor, é o cinza. As paredes em tom de cinza ou de repente um mobiliário combinado ao cinza e à madeira vai compor muito bem com essas plantas. Fica super bonito, eu aposto nessa dica. Saindo um pouquinho, né, dessa questão dos tecidos e cores que você pode ornar com essas plantas, né, voltando a falar aí um pouquinho das plantas, é que você tem que pensar na resistência dessas plantas que você vai trazer para dentro da sua casa, porque afinal de contas, né, o Urban Jungle não é só um estilo, também passa a ser um estilo de vida, né? Então se você escolhe plantas que você não vai dar conta de cuidar, ou que elas não vão ter a resistência adequada para o estilo de ambiente que você tem, elas logo vão morrer e o seu Urban Jungle vai ficar comprometido. Então, por exemplo, se você tem um ambiente mais sombreado, você deve dar preferência a estilos de plantas de meia sombra, que é o ideal. Ela precisa que entre um pouquinho de raios solares, mas também não pode ficar na escuridão total, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de incidência solar, sim, pelo menos de luminosidade dentro da casa. E outra coisa, né, que eu até falei com relação à varanda,
Por exemplo, se você mora numa casa que é sol da tarde, então você deve optar por plantas que tenham resistência à incidência solar direta, para também essa planta não morrer. Então nós temos uma infinidade de plantas para atender a esse estilo, né, que você pode ter aí na sua casa. Tanto para quem tem incidência solar direta, como o sol da tarde, que é um sol mais forte e contínuo, como também para quem, né, precisa de plantas de meia sombra, né, para quem vai se apropriar do Urban Jungle dentro de casa. Então se atentar para isso aí é muito importante, e principalmente se o seu ambiente é ventilado. Porque mesmo que algumas plantas não precisem de sol, elas precisam receber a ventilação, porque senão elas ficam, né, mais murchinhas, e não é isso que a gente quer. Então é isso que tem que pensar, porque o Urban Jungle, além dele ser um estilo de decoração, também é um hobby. Então pensar se você está pronto para ter esse estilo na sua casa, já que, né, o Urban Jungle pede muitas plantas em volta da casa, você também vai ter que cuidar, podar, ou ter alguém que cuide, né, dessas plantas para você. Ai, gente, uma coisa que é super importante para esse estilo ficar muito bacana dentro de casa é apostar muito mais em folhagens verdes do que flores. Por quê? Porque logo quando a gente imagina, né, floresta urbana, Urban Jungle, a gente imagina já, né, árvores vistosas, né, plantas mais verdes. E além de tudo, eu acho que se torna muito mais prático para o seu dia a dia, porque as flores elas tendem a cair mais no chão, então acho que fica muito mais prático para você manter. Obviamente, a gente ter pontos de cor de flores nessa nossa floresta urbana também fica muito bonito, principalmente em jardins verticais, em alguns projetos, a gente vê a utilização de alguns pontos de flores nesse jardim vertical, também fica super bonito. Mas é importante você observar, dar mais preferências a pontos mais verdes na sua casa, porque vai ficar muito mais elegante. Uma outra dica, né, até para ficar bem diversificado, é apostar na diversidade e colocar bastantes estilos de plantas, mas que combinem entre si, né? Pensar em diferentes alturas, para a gente poder brincar um pouquinho com esse Urban Jungle, tá? Não deixar todas as plantas na mesma alturinha, tá? Quando for montar um cantinho, por exemplo, com um cantinho com a sua estante, com as plantas, o ideal é a gente pensar nessas plantas em diferentes alturas para criar uma dinâmica e diferenciada na sua casa. Por exemplo, você pensa em plantas de diferentes alturas, de repente já coloca na prateleira uma daquelas plantas que caia, então dá uma dinâmica super diferenciada e você fica aí com seu Urban Jungle bem variado e longe da monotonia. Não fica tendo só planta para cuidar em casa, mas fica tendo realmente uma decoração. Uma outra coisa que é super legal desse estilo Urban Jungle, por exemplo, dentro de casa, na sala, logo naquela parede do sofá, a gente já posiciona uma prateleira junto com uma parede de tijolinho. Pode colocar plantas nessa prateleira que caem, né? E, gente, mais no início eu tinha falado com vocês com relação aos outros materiais, né? Pra gente apostar em materiais naturais. E não longe disso, né, a gente também pode se apropriar de outros elementos, né, de decoração que vão linkar com esse estilo Urban Jungle. Por exemplo, vasos de barro, uma escultura de repente de um jaguar super bonita, coordenada ali com aqueles vasos vietnamitas, coloridos ou não, né? Tem vasos também que são cimentícios cinzas, como eu falei, fica super bonito cinza junto com as folhagens. Também, por exemplo, se você quer colocar um Urban Jungle próximo ali do sofá da sala, quer trabalhar uma parede super bonita com os tijolinhos, pode se apropriar de uma prateleira com aquelas plantas super bonitas e frondosas caindo, também é uma dica, fica super bonito junto com aquele sofá de linho, né, que pode ser o seu sonho. Então, gente, toda essa coordenação é o que vai fazer o diferencial para esse estilo, tá? Para você que quer plantas. Então, gente, não é só sobre o estilo desse hobby que você gosta de cuidar de plantas, é também sobre deixar esse estilo todo harmonioso e bem bonito com a sua casa. Então, gente, a gente deve se apropriar dessas plantas para nossa decoração da melhor forma possível e deixando elas, né, bem receptivas aí em vasos super bonitos para a gente deixar essa decoração ornando bem harmoniosa. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Gostaram de conhecer mais sobre o estilo Urban Jungle? Gostaram de ver
como que a gente pode apropriar das plantas na decoração diretamente. E para você que quer apropriar desse estilo Urban Jumbo, mas não sabe como, precisa de uma consultoria, clique abaixo na descrição do vídeo, será um prazer atender você. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!